Olá, eu sou o Charles Celante e seja bem-vindo ao meu canal. Então hoje nós teremos o primeiro vídeo com conteúdo de fato e pensando no que eu poderia falar aqui, o primeiro assunto que me veio e que para mim é muito importante e é muito interessante é a questão do autoconhecimento. Então vamos falar um pouco sobre isso. O autoconhecimento na minha vida fez muito sentido porque a partir do olhar para dentro de mim eu pude começar a entender o porquê das minhas escolhas. E isso de longe foi a maior conquista que eu tive assim nos últimos anos nesse sentido, de poder dar sentido às minhas escolhas, de poder entender os meus porquês. Por que a minha vida até esse momento foi conduzida dessa forma? Muitas vezes a gente corre o risco de achar que a vida vai acontecendo simplesmente, que a vida vai correndo e ela é assim porque tem que ser assim, ou porque as pessoas nos obrigaram a ser de determinada forma. É muito comum a gente encontrar jovem, a gente encontrar adulto reclamando da vida, culpando pai e mãe, porque a minha vida tá desse jeito, porque meu pai ou a minha mãe me obrigou a fazer isso, me obrigou a fazer uma faculdade que eu não queria, me obrigou a não sei o quê, e daí eu fui lá e casei com uma pessoa que eu não queria ter casado, e a culpa é do mundo, e a pessoa tira de si mesma as responsabilidades sobre as próprias escolhas da vida. E eu acredito sinceramente que em grande parte isso aconteça pela falta de olhar um pouco mais, de uma forma mais profunda para dentro de si mesmo. Eu não estou falando aqui no sentido de você simplesmente ignorar o mundo ao seu redor e se fechar dentro da sua concha, dentro da sua caixinha ali e ficar preso dentro de si. Mas eu falo aqui dessa busca do autoconhecimento como uma forma de entender os seus porquês e começar a colocar o seu próprio ser, começar a colocar a si mesmo a serviço das pessoas que estão ao seu redor, a serviço daquela missão a qual você percebe que compete a você mesmo. Por enquanto vai ficar um pouco ainda confuso, mas mais pra frente a gente vai trabalhar também com essa ideia de missão. Mas então o que é o autoconhecimento? Muitas vezes a gente fala disso e fala de uma forma muito rasa, muito assim, não é nem uma forma básica, a gente simplesmente não toca no cerne da questão. Hoje em dia está até em alta, assim, se fala bastante de cursos de aprimoramento pessoal, de treinamento para você desenvolver a si mesmo e elevar suas capacidades ao máximo, o que é muito legal, na verdade, é bom você ver pessoas querendo evoluir. Mas se você parar para se perguntar, será que realmente as pessoas elas estão pegando as próprias habilidades, pegando aquilo que já está dentro delas, que elas construíram até aquele momento e estão melhorando? Ou elas estão criando algum tipo de fantasia, algum tipo de um espantalho para uma função que de repente nem é aquilo que há de melhor nela? Há alguns anos atrás, eu passei por uma experiência bastante interessante que eu gostaria de compartilhar aqui e fez para mim muito sentido. E eu pude perceber que eu não fui levado pelas outras pessoas a chegar até um determinado lugar. Não foi o meu pai e a minha mãe que me obrigaram a fazer isso ou aquilo, que me levaram, me empurraram para algum determinado lugar. Mas todas as questões da minha vida, tudo aquilo que eu considerava como uma coisa boa, aquilo que eu estava numa zona de conforto, que para mim estava legal, tudo aquilo foi fruto da minha própria escolha. Fui eu que decidi fazer aquilo, fui eu que decidi me colocar em determinada situação, que podia ser boa na minha interpretação. E aí a gente pode incorrer no erro. Então, eu tô nas coisas boas, mas aquilo que é ruim, que eu considero como ruim na minha vida, as dificuldades, é culpa da outra pessoa. É culpa do mundo que me rodeia, porque as outras pessoas são as culpadas, mas não é bem assim que a coisa funciona. Esse processo de autoconhecimento, que é um processo extremamente profundo e que ele não é feito em um dia, não é feito em um mês, não é feito em um ano, mas eu acredito profundamente de que é feito durante toda a vida. Ao a gente fazer esse processo, a gente percebe que também aquela parte da nossa vida que não está muito bacana, também é por culpa nossa. Também fomos nós que nos colocamos em determinadas situações que não são boas, que vão nos levar a um estresse, vão nos levar a uma irritabilidade, que vai fazer com que a gente tenha uma vida mais pesada, vamos usar esse termo. A gente coloca determinados fardos nas nossas costas também, muitos deles que a gente nem precisaria estar carregando.
mas por falta de conhecer a si mesmo, por falta de me conhecer, por falta de repente você se conhecer, você está se colocando em situações que não são bacanas, que não são legais. Então, como fazer isso? Existe uma fórmula mágica, você vai fazer determinada coisa e pá, pum, é autoconhecimento. Agora, legal, estou caminhando para dentro de mim, já vou fazer escolhas 100% assertivas de acordo com aquilo que está dentro de mim. Não é bem assim que a coisa funciona. Não é exatamente isso. O que eu tenho percebido dentro da minha vivência, umas coisas bem legais assim que eu tenho notado, é que no dia a dia nós precisamos parar, a gente precisa gastar um pouco mais de energia, pensar um pouco mais nas decisões que a gente tem tomado. Por que, por exemplo, a gente pode falar de umas coisas bem simples aqui, a gente pode falar de uma decisão, por exemplo, por que eu vou falar de mim? Por que eu prefiro, por exemplo, roupas da cor preta? Vocês vão ver que a maioria dos vídeos que eu vou fazer aqui eu vou estar usando uma camiseta preta ou alguma coisa desse tipo. Por que eu escolho? Por que eu vou comprar uma camiseta e eu penso primeiro nas camisetas de cor preta? Por que eu tenho essa opção? Ao longo da minha vida isso foi sendo construído. Eu fui tomando decisões, eu fui adquirindo gostos, eu fui percebendo coisas e que me levam a gostar disso. E que tipo de consequência que isso tem? Uma consequência extremamente superficial. Eu vou abrir o meu guarda-roupa e vou ver que tem um monte de roupa preta e não vou ter muita opção de cor para escolher. E diante disso, eu tô ok com essa escolha? É claro, gente, uma coisa bem besta, bem superficial. Mas quando eu olho para esse fato, tá tudo bem? Me incomoda o fato de, por exemplo, meu guarda-roupa ser majoritariamente de camisetas pretas? Isso me faz bem, me faz mal? Como que eu me sinto diante disso? A gente pode expandir isso para questões muito mais complexas. Por exemplo, no trabalho que eu tô contente com esse trabalho? Aí a gente tá falando uma coisa bem complexa. Como eu me sinto diante dessa escolha que eu fiz? Porque se eu não quisesse, eu não estaria trabalhando em determinado lugar. Como é que eu me sinto diante dessa escolha? Parece que é no automático que a gente faz tudo, né? Eu preciso de emprego, vou arrumar um emprego tal, e tá bom e beleza. Mas não é necessariamente isso. Vai ter uma porrada de gente estressada aí, uma porrada de gente que vive sob pressão, uma pressão que ela não gostaria de estar e não consegue nem perceber. E o quanto isso afeta. O nosso corpo fica mais dolorido, a gente não consegue dormir direito, a gente fica mais com uma irritabilidade maior com as pessoas que convivem conosco, especialmente com pai e mãe, com esposa, com filhos. E tudo isso por quê? Às vezes é porque a gente se colocou numa situação que não faz bem para nós, que não condiz com aquilo que o nosso ser pede que nós façamos. Parece um pouco estranho, mas existem coisas que vão me fazer bem e existem coisas que não me fazem bem. Isso eu posso falar de alimento, de coisa física, por exemplo, e posso falar também diante de situações da vida. Tem gente, por exemplo, que já gosta de trabalhar, por exemplo, com pressão, que gosta de estar o tempo todo batendo meta, vencendo desafios, sendo cobrado e cobrando outras pessoas e fazendo aquele fervo. Vai ter gente que vai gostar de um trabalho um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, que não esteja cheio de gente ao redor o tempo todo. E é preciso que nós, eu e você, paremos na nossa vida para perceber essas situações. Não tô falando parar, que é tipo se enfiar numa cabana no meio do mato e ficar trancado lá pensando na própria vida, não. Mas o nosso dia a dia, se a gente se organizar e a gente trazer isso para nossa consciência, no nosso dia a dia a gente vai aos poucos percebendo por que tal pessoa, por exemplo, todo mundo tem uma pessoa ou outra que a gente fala assim, aquela pessoa me irrita só de eu olhar para ela. Por que tal pessoa desperta em mim determinado sentimento? Por que é que aquilo que ela faz me irrita tanto, por exemplo? Ou por que uma pessoa que eu gosto tanto de estar perto, um amigo, a esposa, marido, filho, sei lá, pai, mãe, por que eu gosto tanto de estar perto daquela pessoa? O que ela faz que me faz tão bem? E é ao longo dessas pequenas sacadas, sabe? É uma coisa que você percebe aqui, ali, essa situação, eu fui na casa de tal pessoa e me senti muito bem. Não, tal outra situação lá, por exemplo, outra pessoa, fui visitar a casa e não me senti muito bem, fiquei um pouco desconfortável. Eu sei que fica um pouco esquisito, né? Não dá um método para isso, mas na verdade quem vai desenvolver o real método para se conhecer é você mesmo no seu dia a dia. Quem dera a gente pudesse simplesmente
pagar para uma pessoa, né? Vai lá, ó, te dou aqui 5 mil reais e você vai escrever detalhadamente como eu sou. E aí tava tudo feito, mas não é bem assim que a brincadeira funciona, né? Então, a partir desse momento que eu parei para me perceber um pouco mais, poxa, foi assim uma explosão assim de sentimentos, de pensamentos, de mais dúvidas que se levantaram. E o mais interessante é que me conhecendo, pô, um pouquinho assim, que consigo me conhecer a cada dia, analisando, eu consigo tomar decisões que são mais assertivas. Porque se a gente falar de autoconhecimento por autoconhecimento, fica um negócio meio... Não fica um negócio sólido que você pode mensurar, pegar com a mão, ver os resultados. Se você se fechar dentro de si mesmo, como eu falei no começo do vídeo, você vai ficar ali dentro da sua bolha e morre ali. E acaba ali. Não tem evolução, não tem melhora para si mesmo. O autoconhecimento vai fazer sentido de verdade quando você pega esse processo, esse novo saber, essa percepção de si mesmo e você coloca ela em prática. E aí quando você traz ela para o campo da prática é que o autoconhecimento passa de verdade a fazer sentido. Ah, mas como trazer isso para o campo da prática? Eu dei até alguns exemplos aqui, mas você se perguntar, você pensar, quais são as situações da minha vida que eu gostaria de mudar? Ah, eu gostaria de mudar isso. Percebe? Escreve num papel, para mim ajuda muito a escrever coisas. Eu gosto de escrever. Por exemplo, eu decidi fazer uma lista dos livros que eu tô lendo. E aí eu tô fazendo a lista dos livros, eu leio e olho e bato, esse livro aqui, beleza, e vou pro próximo e tento, para mim escrever ajuda, eu sou bastante visual, eu gosto de estar enxergando as coisas. Então, por exemplo, qual a situação da minha vida que eu gostaria de mudar? Escreve aí, faz uma listinha rapidinho, aí, faz uma listinha de, sei lá, 10 objetivos, 10 coisas. E aí, a partir disso, a partir do momento que você está enxergando, você para pensar, então, o que é que eu posso fazer de concreto com relação a isso? Quais são as ferramentas que eu já tenho? Porque, afinal de contas, a sua experiência te trouxe até aqui e isso é muito bacana, isso é a definição da nossa vida. E aí, quais são as ferramentas que eu já tenho para resolver isso? O que eu posso fazer diante dessa situação para que ela possa mudar, para que eu possa fazer algo com a minha vida que faça mais sentido para mim? É só a gente ver. Tem muita gente que, por exemplo, deve estar presa dentro de um escritório, presa no sentido de estar lá trabalhando, às vezes, num espaço muito pequeno, enquanto o cara gostaria de estar fazendo uma outra coisa. Sei lá, gostaria de estar sendo um motorista de caminhão, né? Imagina, na estrada e tal, mas, sei lá, tá preso no escritório, ou enfim, o cara gostaria de abrir uma empresa, gostaria muito de empreender, de pôr pra frente, ele tem uma ideia, tem um produto, tem alguma coisa, enfim, tem um sonho, quer fazer alguma coisa com isso, mas aí ele vai lá e, por exemplo, fica preso, fez um concurso lá para a prefeitura e passou, e aí o cara vai lá e fica preso pela segurança que o concurso público traz e tal, e ele decide ficar lá e nunca cumpre aquilo que para ele era muito importante e que às vezes ele nem mesmo se deu conta. Pensa que desperdício, uma vida inteira para você fazer um monte de coisa que te traria ânimo, que faria bem para você e consequentemente faria bem para uma porrada de pessoas que estão ao seu redor, mas aí foi desperdiçado, foi jogado fora esse tempo todo, porque em nome daquilo que é uma segurança, em nome do medo, por exemplo, você deixou de fazer. E tudo isso porque faltou olhar um pouquinho para dentro de si mesmo. Faltou dar uma olhada no espelho. E já recomendo como prática, faz uma listinha com 40 coisas nas quais você é bom. Entre 40 e 50 coisas nas quais você é bom. Eu parei para fazer isso e caramba, é um negócio bem interessante, assim, penei para chegar na quantidade que precisava. Mas depois que você faz isso, e aí, bom, de repente você está pensando, 40 coisas é muita coisa, né? Não é. Não é, porque eu tenho certeza que você que está me assistindo, assim como eu tenho certeza que eu tenho muito mais do que apenas 40, 50 coisas boas. Eu sou bom em muito mais coisa e você é bom em muito mais coisa. E então faz essa listinha. Coisas nas quais eu sou bom, quais são as ferramentas que eu já tenho. E coloca nessa lista, tipo, eu sou uma pessoa que sorri bastante.
Fantástico! Coloca na lista. Nós precisamos de pessoas que sorriem nesse mundo, que trazem leveza para os ambientes, que trazem alegria para as pessoas. Ah, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu gosto de tornar os ambientes leves, assim. Ótimo, coloca isso na sua lista. Ah, eu sou bom com artes manuais, eu gosto, por exemplo, de marcenaria. Pô, que coisa legal, coloca isso na lista. E você vai percebendo, quando você for fazendo essa lista, que você é bom numa porrada de coisa. Você tem um monte de ferramenta para lidar com o mundo que está ao seu redor, você é bom em muita coisa e talvez você não esteja usando essas coisas na sua vida. Pô, de repente você está, como eu falei antes, você está desperdiçando um monte de habilidade legal que você tem, mas que você ainda não parou para dar a devida importância, não parou para perceber essas habilidades que você tem. E essa que é a grande sacada do autoconhecimento. Então, para a gente concluir, não adianta de nada você se fechar em si mesmo e olhar e, eu tenho tal defeito, eu tenho tal qualidade, eu tenho tal coisa boa, eu não sou bom em outra coisa, e tudo bem, e vou ficar por assim mesmo. Se você ficar desse jeito, realmente o autoconhecimento não vale para nada. Se você for fazer esse olhar para dentro para ficar justificando os seus erros, para ficar justificando as suas falhas ou justificando a sua vida medíocre, de fato o autoconhecimento não vai valer de nada. Agora, se você usar isso para dar passos em direção a algo concreto, aí a gente está falando de algo de valor. Aí eu estou falando com uma pessoa de valor. Não é uma jornada fácil, não é um negócio de uma hora para outra, mas eu posso garantir para vocês, pela minha pequena experiência, muito pequena experiência dentro desse mundo, dentro dessa vivência, que vale a pena. Vale a pena para você e, mas se de repente você está numa maré que não está se valorizando e acredita que não vale a pena fazer algo por você mesmo, pode ter certeza que tem muita gente ao seu redor que merece que você seja uma pessoa melhor. Muita gente ao seu redor que vai se beneficiar, de repente a sua esposa, seu esposo, filhos, seus amigos, sua família, seu pai, sua mãe, que vão amar ver você indo para frente. Então, se nesse momento por você não vale a pena, faça pelas outras pessoas. E mais pra frente você vai perceber o quanto isso vai mudar a sua vida e vai mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E é um caminho sem volta. E você não vai nem querer voltar, isso eu garanto pra você, viu? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero deixar claro que quando eu vou trazer esses assuntos, o meu objetivo não é esgotar eles. Não é, nossa, agora é a palavra definitiva e final. Não é isso que eu quero. Aqui eu vou trazer apenas meio que uma reflexão com base na minha própria experiência em determinados assuntos. E assim, tá sob sua responsabilidade. A sua vida é só sua. Quem vai decidir no final da sua vida se a sua vida foi uma vida bem vivida que valeu a pena ou não, é você. Você é fruto das suas decisões. Isso está num livro do Viktor Frankl, recomendo bastante. Eu não tô com o livro aqui agora porque eu emprestei, mas é o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu recomendo muito, é um baita livro e ele diz que você não é fruto das circunstâncias nas quais você está, mas você é sim fruto das decisões que você toma diante dessas circunstâncias. Então o que você vai fazer? Galera, eu vou deixar nos links aqui então, na descrição, das minhas redes sociais para você acompanhar um pouco mais. Eu vou estar postando ainda conteúdo, enfim, lá. Fica à vontade para seguir e deixa nos comentários aí se você tem alguma experiência já de autoconhecimento, se você já leu tem indicação de vídeo bacana sobre isso, uma indicação de livro, de leitura, enfim, deixa nos comentários aí para ajudar também as outras pessoas, para que a gente possa construir algo verdadeiro e possamos ser bons uns para com os outros. Então, até a próxima!